Som, agora sim. Eu estava apertando o botão errado aqui. Meus irmãos, nós vamos continuar nossa série em Colossenses. Nós estamos em Colossenses 4. Nessa manhã vamos meditar nos versos 2 a 6. Na semana passada, devido à grande quantidade de informações e também para não deixar passar a menção ao Dia dos Pais também, eu me esqueci de mencionar que nesse mês de agosto também eu tenho a alegria de ter completado 3 anos como pastor presidente aqui na Betel, e eu louvo a Deus por toda essa jornada que o Senhor tem conduzido e pela cooperação dos irmãos. Então, esse ano eu fiz 10 anos de Betel e 3 anos à frente dos irmãos, e eu fico feliz com isso e agradeço ao Senhor por essa oportunidade e conto com as orações dos irmãos. Nós estamos próximos de concluir a nossa série da Carta de Paulo aos Colossenses. O tema da série tem sido esse, a supremacia e a suficiência de Cristo, e Deus permitindo, nós vamos terminar na próxima semana. Os versículos finais, a partir do versículo 7, vamos tratá-los todos juntos, já que são recomendações finais e saudações do apóstolo, que tem lições e ensinamentos a trazer, mas eles podem ser vistos todos juntos. E hoje, então, estamos na penúltima parte, em termos técnicos, a penúltima perícope, digamos assim, da carta aos Colossenses. Eu vou ler, então, os versos 2 a 6, e nessa manhã nós vamos meditar nesse subtema, que é dependendo da graça de Deus, andando para glorificar a Deus. Diz assim, verso 2 de Colossenses 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mais uma vez vamos orar? Bendito Deus, que a sua palavra possa ser instrumento na mão do Santo Espírito, para penetrar até o nosso coração e produzir frutos dignos de arrependimento. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O capítulo 3, que foi concluído há algumas poucas semanas, ele marca uma virada na carta. A partir dele, o que nós vimos é como a supremacia de Cristo, antes demonstrada e explicada nos primeiros 2 capítulos, ele agora, a partir do capítulo 3, deveria ser aplicado, ou seja, o procedimento dos cristãos, aqueles que estão em Cristo, têm uma maneira de proceder. É isso que Paulo estava tratando, começou a tratar a partir do início do capítulo 3. Porque a questão que estava em jogo, além da questão teológica para aquela igreja, é que aqueles irmãos deveriam ser lembrados que havia pouco ou talvez nenhum proveito em declarar e defender a verdade, que deve ser feito, sem que essa verdade tenha implicações reais na vida. Sem que essa verdade resulte em mudanças de vida. Então haveria pouco proveito de simplesmente defendê-la, mas deveriam, além de defendê-la, somar a isso, aplicá-la, viver, encarnar essa verdade. Nós vimos algumas semanas, ainda no capítulo 3, como da graça de Deus que Paulo prega àquela igreja, ou relembra daquela igreja, nasceram imperativos. Paulo chamou aqueles cristãos colossenses, por exemplo, a demonstrar nos relacionamentos os efeitos da graça. Foi a última mensagem que eu tratei antes da semana passada, quando foi o Filipe. E nos relacionamentos, eles deveriam demonstrar esses efeitos da graça, mudança na maneira de tratar uns aos outros, quando Paulo fala de coisas que têm que sair da vida deles e coisas sobre as quais eles devem tomar ou revestir-se delas para os relacionamentos, a fim de demonstrar como uma vida governada por Cristo se parece. Toda a vida demonstra quem é o seu Senhor, o seu governante. Então, eles deveriam demonstrar na vida deles que o governante, o supremo governante, era o próprio Cristo. E os textos-chave, para entender o capítulo 3, isso tem a ver com o que nós vamos ver hoje no capítulo 4, o texto-chave desses imperativos do capítulo 3 é o verso 17. Olhar para a sua Bíblia, vai também ser projetado, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E esse verso, ele conecta aqueles imperativos anteriores com a aplicação deles no seio da família, como vimos na semana passada, muito bem explicado pelo Felipe aqui, quando o apóstolo ele vai dos relacionamentos de forma geral, tratar da igreja e depois da família, como que dando uma aproximação, como o zoom de uma câmera, onde vai agora para a célula principal da sociedade para dizer, essas implicações, esses imperativos se aplicam na casa, se aplicam no lar. De maneira que os relacionamentos, e ele usa 3 níveis de relacionamento, né? Marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos, devem ser todos conduzidos sob a perspectiva da graça de Deus. Paulo não inventou esses relacionamentos, mas Paulo diz como Deus deve, pela graça, nos moldar para vivê-los, para redimir tais esferas de relacionamento no ambiente da família. Então, como disse o verso 17, tudo é feito para a glória de Deus, dando graças, ou seja, trazendo louvor, bendizendo o seu nome. Ele estava explicando, o apóstolo, que ter Cristo como Salvador, e essa era a base, né, da supremacia, da fé na supremacia dele, o que ele defendeu, deveria ser visto na vida de cada cristão da comunidade. Quando vai explicar, tratar desse aspecto prático da carta, o Warren Wiersbe, ele nos lembra de forma simples, mas contundente o seguinte: obediência prática significa agradar a Deus, servi-lo e conhecê-lo cada vez melhor. Qualquer doutrina que isole o crente das necessidades do mundo à sua volta não é uma doutrina espiritual. Há pessoas que pensam que doutrina resulta em separação, alienação do cristão do mundo à sua volta. Não a doutrina bíblica. A doutrina bíblica nos leva de volta para o mundo onde Deus nos colocou, para que lá nós possamos demonstrar os frutos dessa convicção que não está só na mente, está no coração. Por isso que o Bíblia diz, qualquer doutrina que nos separar de viver, de encarnar a mensagem do Evangelho no mundo à nossa volta, não é uma doutrina espiritual. A graça que nos salva resulta em imperativos e nós somos responsáveis individualmente em viver em conformidade com o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo estava tratando do início do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1, que foi visto na semana passada. E então chegamos agora em mais um desdobramento de imperativos. Não um acréscimo, mas ele está explicando por diferentes perspectivas os imperativos, ou seja, aquilo que o cristão precisa fazer, já que ele crê que Cristo é seu Salvador Supremo, já que ele crê que Cristo é suficiente na vida dele. Então ele passa no versículo 2 a 4, que nós lemos, e agora vamos nos aprofundar, a apresentar o alvo da jornada cristã e a dependência de Deus. É isso que ele mostra aqui. O verso 2 diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Bem, você talvez se lembre, desde o início dessa série, nós enfatizamos muito mais no começo, mas não se esqueça, Paulo está preso quando ele escreve essa carta. Ele está preso em Roma, inclusive a prisão tem a ver com a maneira como ele recebe essas informações sobre essa igreja para a qual ele escreve. Epáfras está lá, há uma dúvida se Epáfras está aprisionado ou não. Eu creio que Epáfras está num semi-aberto, digamos assim. Epáfras está voluntariamente ao lado do Paulo, acompanhando, mas ele tem certa liberdade para se deslocar diferente de Paulo. E ele está lá também com outras pessoas. Inclusive ele conheceu nesse aprisionamento alguém que era dessa comunidade, que vai resultar na carta a Filemon, que é uma carta que vai junto com essa, que é Onésimo, um servo, um escravo que fugiu, está aprisionado por isso. Então, a prisão tem a ver com esse contexto, com esse ambiente. E Paulo agora vai retomar esse assunto que ele havia falado anteriormente da sua prisão, para explicar o que eles devem fazer. O que nós temos aqui, nessa seção do capítulo 4, é um imperativo, ou seja, uma ordem do que deve ser feito. E essa ordem pode ser resumida literalmente por perseverança. Perseverança na oração. É literalmente isso que Paulo diz. A tradução em português diz isso. Perseverar em oração. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa, ou seja, que o cristão, aquele que vai obedecer imperativo, ele só ora. Algumas pessoas pensam que perseverar em oração é exclusivamente orar. Mas não é isso.
O que Paulo está ensinando aqui é que a oração deve continuamente afetar tudo na sua vida. Ela é um aspecto contínuo. Para ilustrar isso, nós podemos usar a figura, por exemplo, de um marido que é devoto à sua esposa. Todo marido deveria ser assim. O fato de um marido ser devoto à sua esposa não quer dizer que ele só fica com a esposa o dia inteiro, não é verdade? Ele tem que ser os afazeres, tem que cumprir outras funções. Mas mesmo quando ele está distante, no exercício dessas funções, seja ela de trabalho, seja de outras natureza, ele não abandona o fato de que ele é devoto, ou seja, a sua esposa, o seu amor por ela, sua fidelidade, uma série de outros aspectos do casamento estão influenciando, estão tocando tudo o que ele faz na sua vida. O fato dele estar longe, dele não estar todo o tempo ao seu lado, não quer dizer que ele é menos devoto. É disso que Paulo está falando. Então, perseverar em oração não é necessariamente, olha, não faça mais nada da sua vida e só ore, mas você precisa orar de forma contínua e consistente para que tudo na sua vida seja afetado pela oração, pela sua caminhada de oração. Essa é uma chamada, então, a constância e consistência na oração. Paulo disse algo semelhante, de forma bem resumida, em Tessalonicenses 5,17. Nós conhecemos esse texto. Vamos ler juntos? Orai sem cessar. O que Paulo está dizendo não é que você não coma, não trabalhe, não cuide da sua família, não viva e só ore. Você deve orar enquanto faz essas coisas. A oração deve estar tocando tudo isso, deve estar permeando tudo isso. Nesse sentido, orar sem cessar. E Paulo diz, vocês devem perseverar nisso. Deve ter constância, ou seja, deve ser repetido e deve ser consistente. Tem que ser mantido na sua jornada. E dois desdobramentos, duas implicações desse imperativo, dessa ordem que Paulo dá aos cristãos de, olha, perseverem em oração. O primeiro é que quando esse implicativo é cumprido, ele demonstra confiança em Deus e dependência em Deus. Isso está mais claro no versículo 2. Eles devem orar, por quê? Porque eles precisam de Deus. Eles devem orar porque eles precisam de Deus para viver da maneira que o apóstolo tinha acabado de dizer que eles deveriam viver. Uma pessoa honesta, que for ler Colossenses 3:1 até Colossenses 4:1, vai dizer, eu não consigo fazer isso. Eu não posso viver assim. É impossível. Eu não consigo retirar essas coisas terríveis da minha vida. Eu não consigo me revestir das coisas que eu preciso me revestir para os relacionamentos. Eu não consigo. Eu não consigo me relacionar com as pessoas da maneira como está dizendo que eu tenho que fazer. Eu não consigo nem na minha casa ser esse tipo de marido, esse tipo de esposa, esse tipo de filho, esse tipo de pai, esse tipo de empregado, esse tipo de senhor. Eu não consigo. Essa é a leitura honesta. Mas o cristão é chamado para ir além dessa leitura honesta. Para perseverar em oração, porque ele sabe que ele depende de Deus. Ele confia que ele depende. Porque ele sabe disso. Ele busca o Senhor. Eles precisam de Deus. E orar de forma perseverante anuncia para nós mesmos que nós estamos conscientes da nossa dependência do Senhor e de que podemos contar com Ele para produzir tais frutos em nós. Então a oração é uma evidência de submissão ao Senhor, de humildade, buscando ao Senhor para que Ele faça isso em nós. Ao mesmo tempo, enquanto a igreja ora, ela expressa essa confiança de que Deus está com ela, não só chamando a responsabilidade, mas para lhe suprir. Deus está com ela para agir em nosso meio e através de nós, para que vamos para a glória do nome dele. Então, quando Paulo chama os cristãos a perseverar, a orar, ele está lembrando, se você deliberadamente se empenhar nisso, você está dizendo para você mesmo, para aqueles à sua volta, que você depende de Deus e que você confia nele para te suprir. Por isso você ora. Porque você sabe que precisa dele e sabe que pode contar com ele. Mas há uma outra implicação desse imperativo, que é o fato de que, a partir do versículo 3 está mais claro isso, nós somos convocados a orar pela obra de Deus, demonstrando a importância dela para nós. Se você olhar para o versículo 3, Paulo diz que essa oração perseverante, essa constância de oração, ele deseja e espera também seja por ele, mas não ele, Paulo, pelo ministério da palavra confiado a ele e a outros. Meus irmãos, aquilo que nós oramos, ou pelo que nós oramos, melhor dizendo, é aquilo que nós valorizamos. Ninguém ora pelo que não é importante. Ninguém ora pelo que não considera importante.
Ninguém gasta tempo de oração por algo que não mexe profundamente consigo. Basta você conversar com um amigo, um irmão em Cristo, e compartilhar pedidos de oração, você vai entender rapidamente o que está preocupando ele agora. O que é importante para ele agora. Ninguém gasta tempo de oração para aquilo que não valoriza, que acha coisa secundária. Isso aí a gente vê depois. Ninguém vai investir tempo de oração nisso. Eu me lembro, na minha caminhada, eu digo isso, que tem um aspecto cômico agora, né? Mas também há lições importantes, mas só para ilustrar esse ponto, quando eu comecei a perceber, meus irmãos, particularmente, que eu deveria seguir para a vocação como pastor, preparação para o ministério. É uma história longa que não é motivo de hoje de manhã compartilhar isso, mas eu vou resumi-la. Para alguns talvez não saibam. Minha formação, meu intuito de formação era todo na área de exatas e para engenharia. E eu já tinha feito, inclusive, mais de uma vez o antigo vestibular, né? Agora ainda existe em alguns lugares, mas agora é mais o Enem, né? O antigo vestibular você fazia para várias universidades diferentes, em preparação, até que finalmente no segundo ano eu passei para algumas. Nas primeiras fases, e algumas até na segunda já. E então, finalmente, eu entendi aquilo que eu estava escapando, tentando evitar de entender. Eu chamava para o ministério. Meus irmãos, eu confesso até um certo constrangimento, em razão de tantos anos depois de ter passado, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu nunca orei tanto na minha vida. O medo de errar, de estar confuso, de largar um projeto, de toda a caminhada de vida, o sonho dos meus pais, tudo, aquilo era tão intenso para mim, meus irmãos, mas eu orava o tempo inteiro. Agora eu chego a achar engraçado, que às vezes eu perdia o ponto do ônibus, porque eu estava orando dentro do ônibus, orando de olho aberto, mas concentrado, e de repente eu me dava conta, assim, tinha passado 2 pontos do meu ponto de descer já. Mas aquilo era tão importante para mim que eu não conseguia parar na minha mente, buscar o Senhor e falar, Senhor, me dá direção, eu não sei o que fazer. Como que eu faço isso? Como que eu trato aquilo? Como que eu falo para as pessoas sobre isso? O que eu faço? Eu sei que você pode se lembrar de algum momento na sua vida que alguma coisa foi tão importante para você. Você já era um cristão, que você orou por aquilo de forma intensa, aquilo dominava a sua mente todo o tempo, buscando ao Senhor, falando, Senhor, me ajuda. Senhor, dá uma solução, dá uma direção. Senhor, resolve. Senhor, me usa nas suas mãos. Paulo tinha orado por eles. Capítulo 1, vai aparecer verso 3 e verso 9 de Colossenses. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Se a tese de que nós oramos pelo que é importante estiver correta, Paulo julgava que aquela igreja, e o testemunho dela especialmente, era importante. Paulo tinha orado por eles e diz, e eu não paro de orar por vocês. É isso que ele tinha dito no começo. Que agora o apóstolo se volta para eles e espera que eles façam o mesmo. Que eles o imitem. Não orando pelo bem do apóstolo Paulo em si, mas para que o evangelho avance por meio dele. De forma similar, Paulo pede à igreja de Éfeso que faça a mesma coisa. Efésios 6, 18 e 19. Pode colocar? Os irmãos podem ler? Com toda a oração e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Esse pedido de oração do apóstolo Paulo, creio que foi aprendido da sua leitura do Antigo Testamento, especialmente dos Salmos. Um exemplo é o Salmo 67, versos 1 e 2, vou mencionar antes de avançar e aplicar esse ponto. Salmo 67 diz assim, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Perceba o para quê na tradução? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. A oração do salmista é, Senhor, demonstra a sua graça, a sua bondade sobre mim, não como um fim em si mesmo, mas qual é a finalidade? O seu nome seja conhecido na terra. O apóstolo Paulo se volta para o Senhor em oração e pede que ele se junte a ele em oração para dizer, Senhor,
seja comigo aqui nessa prisão, mas não por mim, mas com uma finalidade, que o Evangelho, que é o anúncio da salvação em Jesus Cristo, possa prosperar, que essa mensagem avance, que ela continue. Ele chega a pedir que ao abrir a boca, lá em Efésios, aqui em Colossenses, que as oportunidades que ele tem sejam bem aproveitadas. Meus irmãos, esse é o alvo da jornada cristã, o avanço do Evangelho. E é por isso que o ponto mais importante, ou o principal motivo de oração que deveríamos ter em nossas vidas, é esse. Esse deveria ser o centro de todos os nossos períodos de oração. Perceba, ele está preso. Ele diz isso no versículo 4. 3, desculpe. Ele diz que está algemado pelo Evangelho. Mas de forma estranha para nós hoje, gente do século XX e alguns do século XXI, de forma estranha para nós hoje, ele está preso e não pede que as portas sejam abertas para que ele saia da prisão. O que ele pede é que as portas sejam abertas para o Evangelho. Você percebe? Ele diz, Senhor, abre as portas para que eu saia. E, meus irmãos, Deus tinha um poder para tal, né? Ele fez isso em Filipos. Eles também não oraram por isso, mas Deus fez a porta abrir e ele e Silas saíram andando. E só não foram embora porque entenderam que era mais importante pregar o Evangelho ao carcereiro do que gozar de liberdade. Agora, Paulo diz, meus irmãos, orem por mim, mas não que a minha cela se abra. Ore por mim, para que Deus abra as portas para o Evangelho ir adiante. O Evangelho continuar. Ele está mais preocupado com a mensagem do Evangelho. Lembre-se aqui, mistério é o Evangelho. Se você olhar em Colossenses 2:2, ele diz lá que o mistério de Deus é Cristo. O mistério é o Evangelho. Então o que ele quer é que avance, que ele pede, é que orem pelo avanço disso, para que o Evangelho circule livremente, mesmo que ele continue preso. Ele está mais preocupado com a liberdade da mensagem do que com a sua própria liberdade. Há um grande exemplo desse ensinamento que deve ser também assimilado para nós internalizarmos que a principal razão da nossa oração deve ser pelo avanço do Evangelho, porque isso é a questão mais importante, esse é o alvo da nossa jornada. É o exemplo da igreja de Atos. A igreja de Atos, lá no capítulo 4, ela recebe Pedro e João, que foram libertos depois de questionamentos e aprisionamento e alguns castigos no Sinédrio. O Sinédrio era a autoridade religiosa, mas que tinha certo poder civil sobre os judeus. Pedro e João foram interrogados pela cura do homem no templo, por pregarem abertamente Jesus Cristo. E depois desse tempo, de passar esse tempo no Sinédrio, inclusive mais de um dia, nesses julgamentos, né, eles são libertos. E a primeira coisa que Lucas diz lá em Atos 4 é que eles vão para a igreja, procuram a igreja para contar o que aconteceu. E a igreja começa a levantar então uma oração ao Senhor, onde ela exalta a Deus, inclusive citando os salmos. E olha o único pedido da oração. A oração que o Lucas registra só tem um pedido. Atos 4. Vai aparecer o 23, mas não é o 23. É o 29. Está errado ali a referência. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Talvez se eu fizesse essa oração, e você, se nós fôssemos honestos, a nossa oração seria, Senhor, olha para as suas ameaças, faz alguma coisa com eles. Mas a oração deles foi, Senhor, olha para as suas ameaças e nos dá intrepidez, nos dá coragem. Usa-nos para que o Evangelho avance. Essa é a oração da igreja, essa é a oração do apóstolo Paulo, essa é a oração que a Bíblia nos ensina. Esse é o ponto onde tudo mais deve circundar. Se isso é verdade, eu creio que é, na aplicação desse ponto, algumas perguntas surgem. Perguntas que nos incomodam, mas que eu preciso fazer. São duas. A primeira delas, você ora? Você ora? Se você não ora, isso revela que você não deseja depender de Deus. Isso revela que você está preso numa ilusão de que pode fazer as coisas com as próprias forças. Eu creio que esse talvez seja uma das razões pelas quais nós oramos tão pouco. Nós estamos presos numa ilusão de que a nossa força, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, ou qualquer outra coisa que nós temos ou somos, vai levar as coisas ao seu fim. Essa ilusão
que é uma ilusão que foi plantada lá no Éden em nós, de que nós somos autossuficientes, faz com que nós não oremos. Não orar é demonstrar que nós somos orgulhosos. E o orgulho é inimigo da vida de oração. Ele é inimigo. Minha palavra a nós, então, é, como a Paulo diz, persevere em oração. Persevere em oração, cultivando um coração humilde. Um coração que lembra, que sabe e lembra, que depende de Deus. Nós somos ensinados no mundo à nossa volta que dependência é sinal de fraqueza. Bem, uma grande novidade, nós somos fracos. Nós somos fracos. E por isso dependemos de Deus. Mas o que é de fato novidade cristã é a oração, dada pelo próprio Deus a nós como meio de graça, nos possibilita nos voltarmos para Ele. E botarmos tudo nele, para a glória dEle, pedindo um avanço da obra dEle. Agora, se você ora, talvez você pense, pastor, mas eu oro. Eu oro, pastor. Então, nós precisamos ser sinceros e avaliar se não há espaço na nossa vida de oração, seja ela individual, familiar ou em comunidade, para avanços. Meus irmãos, há uma razão pela qual o culto de oração, não só dessa igreja, mas da maioria das igrejas, é vazio. É porque nós não queremos orar. Não é por causa do trabalho, não é por causa dos estudos, não é por causa do trânsito. É porque nós não queremos orar. Nós dizemos que a oração é importante, porque a Bíblia diz que tem que dizer. Mas na prática, a nossa vida demonstra que nós somos orgulhosos, autossuficientes e não nos importamos em orar. Isso, enquanto nós não reconhecemos isso, não nos arrependemos e pedimos perdão, pode fazer o que for, que tanto as reuniões de oração das igrejas, quanto nossa vida de oração em casa, não vai avançar. Temos que reconhecer, nos arrepender e abandonar. E a segunda pergunta, para a nossa aplicação. A primeira é se você ora. A segunda é, pelo que você ora? Se todas as suas orações são sempre sobre você, isso revela o que é importante para você. Já usei essa ilustração aqui, é um exemplo da cultura pop cinematográfica, mas creio que há exemplos melhores na literatura que alguns irmãos podem depois ajudar. Mas no filme Homem de Ferro 2, acho que é o 2, o personagem que é conhecido egocêntrico, né? Ele é a ilustração de alguém que está vivendo uma vida só em torno de si próprio, né? Ele se volta para aquela que vai ser sua potencial esposa, né? E futuramente, concretamente, esposa. E ele quer fazer desculpas, quer dar desculpas. Quer buscar o perdão dela. E então ele passa algum tempo fazendo desculpas para outro, ou seja, pedindo perdão a outro, mas centrado em si. E numa fração talvez de uns 15 segundos, ele deve falar a palavra eu umas 15 ou 20 vezes. Até que a personagem responde, se você disser eu mais uma vez, vou bater em você com isso aqui. Pega um objeto. Isso ilustra, meus irmãos, como nós somos ensimesmados. Se a nossa oração é só sobre a gente, é porque nós só nos importamos conosco. Mas, pastor, eu estou orando pelo meu vizinho. E deve fazer, a Bíblia diz que deve fazer. Mas lembre, seu vizinho como você e eu, é uma pessoa. A nossa vida de oração deveria girar em torno de Deus. E não de mim, de você, do vizinho, ou de quem quer que seja, ou mesmo do coletivo de pessoas. Os planetas, meus irmãos, eles orbitam o Sol e não o contrário. Assim a oração tem que orbitar Deus. Paulo está dizendo, meus irmãos, sejam constantes e conscientes na oração, mas não se esqueçam de orar pelo avanço do Evangelho, pelo avanço do reino de Deus. Ao fazermos isso, confiamos em Deus, dependemos de Deus e anunciamos que a coisa mais importante para nós
é o reino de Deus. Orar pelo avanço do Evangelho revela isso em nós. Nós temos que reavaliar muito do que nós chamamos de oração. Não para deixar de pedir por nós, porque há ensino rico na Bíblia de intercedermos por nós mesmos e uns pelos outros, mas para não nos esquecermos que isso são os planetas. O Sol, o centro, é orar pelo avanço do Evangelho. É orar pelo que o plano que Deus colocou em curso se cumpra plenamente. Então Paulo mostra, falando da oração, o alvo da jornada cristã, ou seja, qual o nosso objetivo, e a oração deve revelar isso, e como nós dependemos de Deus para tal. E então ele passa para uma questão externa ligada ainda a essa questão, que é versículos 5 e 6, a intencionalidade do testemunho. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora, o foco está no testemunho cristão, no testemunho para aqueles que estão fora da igreja. Como a igreja, o povo de Deus se relaciona com quem está fora. E o portai-vos aqui pode ser traduzido facilmente como andar. A ideia é de andar de forma adequada. De forma adequada, para entender a questão do verso, com a sabedoria. O versículo-chave para entender tudo que Paulo fala de Colossenses 3:1 até o final da carta é o próprio verso Colossenses 3:1. Então, se 3:17 é a chave hermenêutica para entender os imperativos, 3:1 é a janela para abrir toda a questão prática da carta dos Colossenses. O que ele diz em Colossenses 3:1? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, à direita de Deus. Então, ele estava dizendo lá no começo do capítulo 3 que eles deveriam andar de outra maneira. Inclusive no versículo 7 ele fala sobre isso, né? O versículo 7 diz, ora, nessas coisas, ou seja, tudo que ele falou que eles deveriam abandonar, andastes vós também, no outro tempo, quando vivias neles. Então ele começou argumentando, olha, nós temos que andar de uma outra maneira. Como nós andávamos não serve. Nós andamos agora como gente que morreu e ressuscitou. Andamos como gente ressuscitada. Morreu, ele falou no capítulo 2, verso 24, e 3:1, ressuscitados. E agora, ele chama a um desdobramento disso para dizer, como gente que morreu e ressuscitou, nós temos uma maneira de portar com os de fora. Há um testemunho. A ação externa foi mudada. O que significa esse andar? Eu recorro à explicação de Warren Wiersbe. O que significa andar com sabedoria? Acima de tudo, significa que somos cuidadosos para não dizer ou fazer alguma coisa que torne difícil compartilhar o Evangelho. Também significa que devemos estar alertas para usar as oportunidades que Deus nos dá para o nosso testemunho pessoal. Paulo chama aqueles cristãos primeiro a orar, e a orar especialmente pelo avanço do Evangelho, mas agora ele chama eles a andarem de uma maneira a não impedir ou não dificultarem o testemunho desse mesmo Evangelho. Ou seja, desculpe, uma maneira de caminhar, de andar todos os dias, que reforce a mensagem que eles pregam e aquilo pelo qual têm orado. O Francis Schaeffer, um autor ainda pouco conhecido, talvez de muitos no Brasil, apesar do avanço na produção literária dele em português, ele chama isso de o aspecto presente da salvação. Deixa eu explicar rapidamente o que ele quer dizer com isso. Primeiro, ele está apoiado sobre o que os cristãos protestantes tradicionalmente chamavam de os 3 tempos da salvação. A ideia de que nós fomos salvos, ou seja, Deus executou, Deus cumpriu um ato, nós estamos sendo salvos, o que quer dizer, não é que a salvação está sendo ganhada todo dia, mas que a salvação está sendo aplicada em nós todos os dias, baseado em Filipenses, capítulo 1 especialmente, que é a santificação. Deus está produzindo os frutos dessa salvação em nós, e nós seremos salvos no sentido de que ela será consumada na glorificação. Então os protestantes concordavam com esses 3 tempos de salvação presentes no Novo Testamento especialmente. Schaeffer, em cima disso, ele vai dizer o seguinte, olha, há um aspecto realmente passado, ou seja, nós fomos salvos. Cristo morreu por nós, e nós morremos com Cristo.
Paulo já havia falado sobre isso já em Colossenses 2. Nós morremos com Cristo. Há um aspecto futuro que nós, em esperança, ansiosamente aguardamos, que é o quê? Nós seremos salvos, ou seja, nós seremos glorificados. Cristo ressuscitou e a ressurreição dele garante a nossa ressurreição final. Nós estaremos com Cristo em glória. Esse é o ensinamento cristão. Então, há o aspecto passado, há o aspecto futuro da esperança, mas por que Schaeffer trabalha esse ponto e está ligado a isso que Paulo está ensinando aqui? Às vezes nós negligenciamos o aspecto presente, que é o estamos salvos ou estamos sendo salvos, que é a questão da santificação e que vai resultar em testemunho. E o que ele diz é, nós ressuscitamos em Cristo. Ou seja, nós já ressuscitamos em Cristo. Que é o que Paulo disse em capítulo 3, verso 1. Nós vamos ressuscitar com Cristo na glória, para a glória, sim, mas de certa maneira, nós agora já estamos ressuscitados em Cristo. E como alguém agora vive, não está mais morto, vive em Cristo, nós devemos caminhar, andar de forma sábia para o avanço do Evangelho. Nós não estamos congelados no tempo. Nós não fomos salvos no passado e agora estamos congelados e preservados em criogenia até a glorificação. Não! Há uma razão pela qual nós estamos entre o início, o ato inicial e a consumação plena dele. Há uma razão para estarmos aqui. E eu acho interessante a ilustração que Schaeffer dá para explicar isso em alguns capítulos de alguns de seus livros, que é a ilustração da transfiguração. Já pensou como o Monte da Transfiguração, aquele evento que aconteceu ali, ele é uma pequena demonstração, uma ilustração pequena, uma janelinha que se abre para a ressurreição final? Jesus está ali acompanhado de Moisés e de Elias, em corpos glorificados, não sabemos descrever exatamente como eram naquele momento, mas o ponto é, quando acabou todo aquele evento extraordinário, que abriu para os discípulos um pedacinho da glória futura, eles desceram do monte, Schaeffer vai dizer, era o dia seguinte. O tempo não ficou congelado enquanto eles estavam lá em cima no monte. O tempo não ficou congelado. A hora passou. E ele vai dizer, da mesma maneira, Deus iniciou, cumpriu a salvação, completou completamente em Cristo, e nós recebemos esse ato de Deus, que é uma declaração judicial de perdão e salvação em Cristo, e nós vamos um dia estar não no Monte da Transfiguração, mas naquilo que ele apontava de forma como sombra, na presença de Cristo ressurreto plenamente, também nós glorificados com ele, mas o tempo não para agora, ele está andando, e por isso nós temos que andar em sabedoria, nós temos que andar de forma a propiciar o avanço do Evangelho, o nosso testemunho, a nossa caminhada em santidade e o testemunho que dela nasce são importantes. Mas eu quero chamar a tua atenção para como Paulo explica, e lógico, cada um de nós tem uma perspectiva, né, literária, ou de análise literária diferente, mas eu, como não sou da área de humanas, né, já revelei isso para os irmãos hoje, né, eu geralmente na área de exatas, parece que Paulo está fazendo uma cascata de conexões, tratando da parte maior para as aplicações mais diretas, mais objetivas. Depois de falar de forma testemunho ampla, olha para o versículo 6. No versículo 6, ele vai ilustrar que o testemunho fiel do Evangelho tem a ver com as nossas palavras. Não está restrito a isso, mas dá especial destaque a isso. Ele vai dizer, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mais uma vez, ele associou andar em novidade de vida com o controle do que falamos. Se você depois quiser anotar e olhar, Colossenses 3, 8 e 9, ele vai falar sobre isso. Quando ele fala sobre despojar das coisas que têm que ser abandonadas e se revestir, lá está, não ser maledicente, falar com bondade, ser manso no falar. Ou seja, de novo lá, assim como lá, ele está associando o andar em novidade de vida, ou seja, se portar de forma a alguém que foi transformado pelo Evangelho, a falar. Creio que esse era um ensino bem constante entre os apóstolos, porque a qualidade das palavras que saem da nossa boca, ela revela, meus irmãos, tem nos dominado. Jesus alertou sobre esse perigo quando ele disse que o problema não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Mateus 15, 18.
Vamos ler juntos? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Esse ensino está edificado sobre um outro ensino anterior, também está por Mateus, capítulo 12, verso 34, quando Jesus diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós conhecemos a parte final do verso, mas nos esquecemos que ele está em meio a uma denúncia de que nós não falamos coisas boas porque o nosso coração é um coração de víbora, cheio de veneno. O apóstolo Paulo, então, não me parece fazer esse uso casual. Ele está reverberando esse ensino que o próprio Espírito, creio eu, o inspira a fazer, para dizer, olha, você deve se portar de forma sábia, de forma a cooperar com o avanço do Evangelho, que eu acabei de pedir que vocês orem por ele. E isso, meus irmãos, vai incluir, ou talvez até principalmente, o que vocês falam. Cuidado com as palavras de vocês. O maior exemplo que ele dá de alguém com uma vida controlada pelo Espírito é alguém que tem uma língua controlada pelo Espírito. Esse é o mesmo alerta que Tiago faz. É interessante porque na história da igreja, algumas vezes houve a controvérsia, né? Tiago contra Paulo, né? Que na verdade é a controvérsia nossa, né? Não de Tiago e de Paulo. Tiago diz assim, em consonância com o apóstolo Paulo: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Há pessoas que desesperadamente querem falar a língua dos anjos, mas o que nós precisamos mesmo é domar essa língua. É isso que demonstra que o Espírito está em nós. Leia o livro de Atos e você vai perceber que todas as vezes que o Espírito Santo se manifestava plenamente na vida de alguém, Pedro, Estevão, o que acontecia era o anúncio do Evangelho, da verdade de Deus. As grandezas de Deus proclamadas. No Pentecoste, na pregação no templo, no Sinédrio, no martírio de Estevão, no trabalho feito em Antioquia. Leia o livro de Atos. Vai perceber que o que o Lucas está querendo mostrar é que o Espírito de Deus está fazendo coisas extraordinárias, inclusive algumas delas contra o que nós conhecemos como ordem natural, mas a principal evidência do poder do Espírito é domar a língua dos servos de Deus para que eles falem o que Deus quer. Essa é a principal demonstração. Meus irmãos, essa é a evidência mais segura de nossa submissão ao Espírito e é uma contribuição poderosa no avanço do Evangelho. Eu trago à nossa mente, antes de nós irmos para as últimas aplicações, o exemplo das palavras de Jesus, palavras que eram chamadas de agradável, ou seja, cheias de graça e temperadas. Lucas 4, 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Essa pergunta, não é este filho de José, é similar à pergunta dos primeiros discípulos quando entre eles há um debate. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E alguém está ouvindo assim, esse está falando do filho de José? Um homem simples, rude, um carpinteiro. Como ele pode trazer essas palavras? Isso já mostra para nós que as palavras de Jesus não se comparavam com palavras de homem algum. Logo, quando alguém disser que Jesus foi um grande mestre de moral, diga, não pode ter sido, porque nenhum outro mestre antes ou depois dele teve palavras comparáveis a dele. As palavras dele não eram de quantidade maior, mais falar sobre Deus mais, não, era de qualidade. É uma distinção de essência, de qualidade. Ele falava palavras que eram graciosas. E Paulo diz que a igreja, os cristãos que morreram e foram ressuscitados em Cristo, devem, desse lado ainda da existência, se portar de maneira a que esse novo status de ressuscitados em Cristo esteja claro, para não impedir ou atrapalhar, mas atrapalhar, causar obstáculos ao avanço do Evangelho, começando pelo domínio da língua, para que as palavras sejam temperadas, cheias de graça. Há muito mais que nós poderíamos falar sobre essas palavras temperadas e cheias de graça, mas eu quero passar a aplicação antes de a gente poder concluir. Meus irmãos, nós devemos estar conscientes
da necessidade do nosso testemunho ser coerente com o Evangelho. Isso é ponto pacífico, nenhum cristão vai discordar disso, é claro. Mas a questão aqui, e por isso a palavra intencionalidade foi acrescentada aqui, essa divisão, o ponto é que nós devemos nos esforçar para intencionalmente ter um comportamento que revele ao não cristão a graça de Deus em nós. É intencionalmente sairmos do nosso cotidiano, do nosso caminho cotidiano, andarmos mais milhas para que o nosso testemunho seja condizente com o Evangelho, a ponto do descrente ver em nós uma imagem que está sendo construída, que é a imagem do Cristo. Aquele que tem palavras tão agradáveis que alguém diz, como pode esse filho de Adão traz essas palavras tão graciosas e temperadas? Como isso é possível? A graça maravilhosa que salva, ela também transforma. Você quer ser visto como alguém transformado pela graça de Deus? Você quer ser visto como alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Comece intencionalmente, submetendo a sua língua ao Espírito, buscando usá-la somente com palavras que convêm a pessoas que ressuscitaram em Cristo. Por isso, no capítulo 3, ele começou dizendo, busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, se ocupem com o alto, para que a nossa boca, agora no final do capítulo 4, possa falar das coisas do alto. Já que a nossa mente, nosso coração estão todos cativos a Cristo, presos lá, onde Ele governa no seu trono já agora. Perceba, Cristo não vai governar somente. O governo será consumado plenamente, mas Ele já governa. Assim também, nós já devemos nos portar como gente que ressuscitou em Cristo. Isso vai se manifestar, ou deveria se manifestar, na nossa maneira de falar. Para fechar, nós estamos lidando aqui, meus irmãos, com as conclusões dos imperativos que Paulo apresentou. Na semana que vem nós veremos o final da carta, e de lá extrairemos lições que estão aqui, mas os imperativos, as ordens que o povo de Deus recebe, que vêm da graça de Deus, elas estão se concluindo. Ele está apresentando, ele acabou de apresentar aos cristãos como o verdadeiro evangelho se manifesta em nós, para que, já que Cristo governa nossas vidas, ele agora deve ser erguido entre as pessoas pelo nosso comportamento, erguido como o Supremo Senhor, como o Supremo Salvador. O apóstolo é claro, e é bem contundente, em defender a supremacia de Cristo, para que aqueles irmãos confiados na suficiência de Cristo para a salvação, buscassem uma vida santa, não por coação dos falsos mestres, não porque estavam tentando ser pessoas melhores, mas porque eles agora têm um Senhor, que é Jesus Cristo, e isso deveria ser externado. A mensagem pregada, que nunca pode deixar de existir, deve vir apoiada por uma vida que está sendo transformada dia após dia por essa mensagem. Só que a mensagem dos Colossenses, ela não acaba aqui, ou nesses pontos do imperativo. Eles são lembrados dessas implicações todas, de como esses imperativos nascem da graça. Por quê? Para que os relacionamentos deles, na igreja, na família, na sociedade, sejam transformados. Eles não precisavam somente ter a doutrina protegida, o conhecimento de Deus, Cristo como Senhor e Salvador. Isso também precisava resultar numa transformação de vida, de maneira que o comportamento também fosse protegido. E Paulo, então, no cuidado pastoral, está buscando exatamente isso. Instruir a mente para que haja transformação do coração. E o que ele deseja é que esse coração, então, seja externado do coração, no comportamento deles. Esse, meus irmãos, é o trabalho de todo cristão. Não só do apóstolo em exortar a igreja, não só meu e seu, particularmente agora, mas de todo cristão. O Gresham Machen faz um alerta importante, e ele foi um teólogo na sua essência. Mas olha o que ele diz. Se a nossa doutrina for verdadeira e nossa vida é errada, quão terrível é o nosso pecado. Pois então, nós pecamos apesar da verdade. Sabendo a verdade, ainda nos portamos de forma indigna da verdade que conhecemos. Por isso, devemos nos portar de forma adequada. Uma pergunta final, já que eu enchi os irmãos de perguntas nessa manhã, onde nós lemos o último verso. Para nossa reflexão também, mais uma vez. Tanto eu quanto você. De forma nenhuma eu estou em posição de superioridade, mas me cabe provocar essa reflexão em nós. Pense num cenário hipotético. Se ser um cristão se tornasse ilegal, se fosse promulgada leis suficientes para que ser um cristão resultasse em você ser levado a um tribunal, eu levanto uma pergunta.
Se você fosse levado a um tribunal para ser acusado de ser cristão, que é crime, haveria evidências suficientes para te condenar? Se você fosse levado a um tribunal e alguém dissesse, é ilegal ser um cristão aqui, e ele é um cristão, haveria testemunhas suficientes para depor contra você e dizer, de fato ele é um cristão. Eu já vi ele orando, já vi ele na Bíblia, tentou falar desse evangelho do nome de Jesus Cristo para a gente. Haveria testemunho suficiente para acusar você, como que o tribunal condenasse você sem qualquer dúvida. É um cristão mesmo, está condenado, tem que morrer por isso. Pense no exemplo de Daniel. Os adversários de Daniel tiveram simplesmente que manipular o rei para fazer uma lei onde fosse proibido fazer o quê? Orar. E depois que a lei foi feita, o que eles precisaram fazer? Esperar. E eles tinham certeza de que Daniel ia fazer o quê? Orar. Se fosse promulgada uma lei proibindo você de orar, proibindo você de pregar o evangelho, proibindo você de testemunhar da graça de Deus, será que nós seríamos presos por quebrar essa lei? Haveriam testemunhas suficientes, evidências contundentes num tribunal para nos condenar de sermos cristãos fiéis? Ou será que nós passaríamos incólumes? 1 Pedro 3, o apóstolo Pedro está escrevendo para a igreja que está debaixo de perseguição. E ele fala do nível de preparação que eles têm que ter. No que fazem, no que creem, no que fazem e no que falam. E aí um resumo disso está no versos 15 e 16 do capítulo 3, que é muito usado na área apologética, mas eu creio que se aplica a toda a vida cristã. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ele estava desdobrando aqui Mateus 5:10, quando diz que nós somos bem-aventurados, Jesus diz, quando fomos perseguidos por causa da prática da justiça no nome dele. Pedro vai dizer que ao acusarem vocês de serem bons cristãos, isso seja um constrangimento para eles que os acusam. Mas por quê? Porque santificar a Cristo como Senhor no coração, ou seja, há um Senhor e Salvador, a parte teológica, mas há uma prática, preparado para responder com mansidão, com temor, com boa consciência, àqueles que estão levantando tais questionamentos. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, meus irmãos, perseverem em oração, porque vocês dependem de Deus e precisam dele, mas orem pelo avanço do reino, já que essa é a principal razão de nós estarmos aqui, propagação do evangelho que nos salvou. Mas somem a isso uma caminhada, uma maneira de caminhar, portando-se com sabedoria, para que, por meio das palavras, das ações, o evangelho não enfrente mais obstáculos por nossa própria causa. Somos chamados, então, a uma vida que condiz com o evangelho, mas, para isso, o evangelho tem que ser o centro da nossa vida. Ninguém pode viver como um cristão sem antes ser um cristão. E uma das evidências de que Cristo está tomando o trono que lhe é de direito é quando o avanço do seu reino ocupa mais espaço em nossas vidas dia após dia e nós mesmos ocupamos menos espaço. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e somos gratos, porque apesar de nós, o Senhor, de forma amorosa, de forma que derramar uma graça que excede o entendimento, nos atraiu pela pregação do Evangelho, descortinando o nosso estado de maldade, mas ao mesmo tempo revelando uma graça que não conhecíamos. O Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos fez seus filhos. E essa dádiva, que tanto nos traz alegria, satisfação e segurança, que é o seu propósito, infelizmente, nós temos o mau hábito de negligenciar como ela deve influenciar a nossa caminhada diária. Pai, isso pode ser visto, nós reconhecemos em nossas orações ou até na falta delas. Pai, nos perdoa, porque tantas vezes estamos dominados de orgulho, vivendo vidas centradas em nós mesmos, que raramente oramos e quando oramos por aquilo que nos é interessante e que somos somente nós mesmos.
Pai, nos ensina sobre a nossa dependência, nos leva a orar, em especial orar pela consumação do Teu reino, pelo avanço do Evangelho. E que todos os pedidos e intercessões sejam conectados a esse que é o centro de tudo. De maneira que quando oramos por nossa saúde, por nossa família, quando oramos pelo nosso país ou por outras pessoas, estamos orando em consonância com o nosso desejo principal, que é o Teu reino avançar. Nos ajuda, Senhor, a sairmos de nós mesmos, a deixarmos de tentar ocupar o centro de tudo, começando pela nossa vida de oração. Ó Pai, e que isso nos leve a deliberadamente nos empenharmos a ter um comportamento, uma caminhada de vida, que ao invés de gerar obstáculos para o Evangelho, pode dar evidências contundentes de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Nos salvou e está operando em nós transformação. Para isso, ó Pai, nós pedimos que as nossas palavras, aquilo que sai dos nossos lábios, sejam, ó Pai, semelhança das palavras do Teu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos também, nesse aspecto, ser conformes à imagem dEle, pela ação do Teu Espírito em nós, com palavras contundentes, firmes, verdadeiras, mas repletas de graça, temperadas, para que os nossos lábios demonstrem que o nosso coração tem um governo, tem um soberano, que antes éramos nós, mas agora, graças ao Teu nome, foram vencidos pelo verdadeiro soberano que é Cristo. Que isso seja demonstrado em nossos lábios. Domina-se pelo Teu Espírito a nossa língua, para que ela seja usada como instrumento para edificar, para denunciar o pecado, para chamar o arrependimento, visando sempre a glória do Senhor. Todas essas coisas nós pedimos no nome de Jesus Cristo, e é nesse nome que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em oração silenciosa, encerramos o culto dessa manhã.